De maneira muito sincera, nós nos voltamos para a imagem veneranda da Beatíssima Virgem Maria, sobre o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, saudando a Mãe da Palavra, a Mãe do Cristo Palavra, aquela que nos apresenta Jesus como o perpétuo socorro da humanidade. E por isso, saudando a Mãe, todos os louvores são atribuídos ao Filho, porque Maria foi o primeiro templo que acolheu Jesus, o Filho de Deus, enviado ao mundo para salvar a humanidade. E se nesta noite temos a graça de celebrar esta Eucaristia, quando pela fé a Mãe Igreja vai gerar novamente o Cristo sobre o altar, em cima do altar, nós recordamos que o ventre de Maria Santíssima foi o altar mais puro, onde foi gerado o Cristo em favor da humanidade. E Deus nos concede a graça de, nesta semana em que a comunidade de Santo Expedito celebra a preparação para a dedicação da igreja e a unção do altar, que é Cristo, centro da vida do próprio povo de Deus, que mora nesta comunidade de Maringá e adjacências, termos a oportunidade de também saudar a Mãe de Jesus, que vem ocupar este espaço litúrgico desta igreja que foi sonhada por muitos anos, foi construída ao longo de décadas, passando pelas casas, pelas ruas, entrando nas vielas, nos encontros promovidos pela comunidade, nas rezas dos terços, nas celebrações que aconteceram aqui durante tanto tempo, ganhou forma depois que a comunidade, em comunhão com a paróquia, abraçou esta causa, construir uma casa para Deus. Deus não precisa de casas, Deus não precisa de construções de tijolo, porque Ele habita o sem limite do espaço e do tempo. Mas nós herdamos do antigo povo de Israel esta maravilhosa intenção humana de construir uma tenda para que o Altíssimo habite, para que a sua glória se manifeste e para que o povo de Deus se sinta congregado, unido em torno daquilo ou daquele que é o essencial: Jesus Cristo, nosso Senhor. Daí entendermos que nesta conjectura da união de traços antigos e modernos, sob a orientação da liturgia da igreja, pensarmos uma igreja, idealizarmos uma igreja onde o altar está no centro, porque Ele é o centro. Quando Jesus não está no centro da nossa vida, tudo vira bagunça.
Quando Jesus não ocupa o centro do nosso coração, tudo fica muito perturbado. Quando Jesus não preside os sentimentos que habitam em nós, tudo fica muito esquisito. E porque Ele ocupa o centro, porque pela fé Ele é a encarnação de Deus, o Filho de Deus feito carne, e quem deu a carne humana para que Deus se fizesse homem? Maria no seu sim, Maria na sua disposição, Maria na sua aceitação da vontade de Deus, com toda a humildade. Pois quando falta a humildade, falta tudo no ser humano. E não foi à toa que no cântico do Magnificat, Maria proclamou as maravilhas de Deus, e num certo momento ela diz: Ele derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. E é esta mensagem da primeira leitura que foi proclamada, quando o homem sobe no seu pedestal de poder e se esquece que os seus pés são de barro, facilmente ele cai. E Deus levanta não os que caíram pela força do poder, mas levanta os que estão caídos da história, os humildes, os que gostam do chão, os que sabem que são da terra, os que se identificam com a simplicidade daquilo que Deus é. Maria entendeu muito bem isso. Por isso, ela é a proclamadora das maravilhas que Deus realiza na vida do seu povo. E oferece a esta comunidade do Maringá e de adjacências o seu cântico de louvor e ação de graças por esta obra da igreja que vai se concluindo. Era o sonho da comunidade, era a vontade de tantos, é a união de todos, é o compromisso de ser igreja que está em cada parede, em cada imagem, em cada pintura, em cada disposição de trabalhar, de arregaçar as mangas para concluir. Nossa comunidade merece uma igreja digna. O nosso povo é a igreja digna, onde Cristo fez morada desde há muito tempo, desde quando começou neste lado da nossa paróquia a história com Jesus, dos primeiros moradores, das pessoas humildes e simples, das mãos calejadas, dos joelhos muitas vezes esfolados, dos corações machucados e feridos, de pessoas que realmente ofereceram tudo de si, tudo que tinham, tudo que possuíam ao longo desses anos, para que, na conclusão de um tempo de esperança, pudéssemos estar agora no tempo de realização. E descobrimos que é preciso querermos parecer com ela, para que Cristo continue sendo sempre. A figura da imagem do perpétuo socorro que veio para ficar nesta igreja não é para ornamentar o espaço litúrgico, onde cada painel lembra os 4 evangelistas, os 4 cantos do mundo, os lugares, povos, casas, pessoas que precisam ser evangelizados. Mais do que trazer uma beleza arquitetônica, a imagem de Maria nos faz olhar para o crucificado. E como mexe com a gente chegar aqui embaixo, olhar para cima, ver a cruz do Cristo e lembrar que verdadeiramente é para o céu que o Senhor quer nos levar. É para o céu que nós devemos olhar.
É para o céu que o nosso coração tem que subir, corações ao alto, para que o nosso coração esteja sempre em Deus. E Jesus, que deve sempre ocupar o centro, porque se Ele não está no centro, tudo perde o significado e o sentido. Nos convida a termos esta disposição de fazer a experiência da fé a cada dia. Talvez nesses dias, nesse último mês, quando nós vimos uma transferência de um seguidor para uma outra realidade paroquial, muitos até teriam perguntado: por que o padre foi embora, não teve que ir para outra paróquia antes de concluirmos uma obra? A gente lembra que o próprio apóstolo disse: Apolo plantou, Paulo regou, mas quem vai colher é Cristo. Porque na verdade, na vida de igreja, a gente nunca faz as coisas para nós mesmos. Na vida de igreja, a gente sempre tem que pensar no outro. E quando nós somos levados a pensar no outro, aquelas exigências que Jesus coloca no Evangelho, da disposição de seguir o Senhor e de não ficarmos muito embaraçados no que é humano, e sempre dispostos a jogar a semente em outros campos, a andar por outras searas, a descobrir outros caminhos, a subir montanhas e descer planícies, é algo que não serve só para o Pai. Quando a gente aceita caminhar com Jesus, o mais difícil às vezes é no cotidiano da vida a gente saber que tem coisas que precisam ser mudadas em nós e que a gente não quer mudar. Que tem exigências que a fé nos faz para lidarmos conosco mesmos e às vezes não conseguimos lidar. Mais do que às vezes o sacrifício ou até mesmo a aventura, o risco ou a disposição de mudar de lugar para o outro, é aquilo que a gente precisa mudar dentro de nós, que vale a pena. Quando Maria aceitou o chamado de Deus para ser a mãe de Jesus, ela teve que abrir mão de muitos sonhos, de muitos projetos pessoais. Quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, a sua vida mudou de uma hora para outra. E se a gente não tem a coragem de deixar que o Espírito Santo de vez em quando faça uma grande arte dentro de nós, nos fazendo reinventar, nós morremos antes da hora, porque nos enrijecemos interiormente. E o Espírito é vida. O Espírito de Deus habita esse lugar, porque antes Ele habita este lugar em mim, em você e em cada um de nós. E se temos nesta igreja a fonte batismal, a presença do Espírito Santo, para nos lembrar que tudo começou no dia do nosso batismo, e na consagração batismal aconteceu a grande transformação da nossa vida de criaturas para filhos e filhas de Deus. Ao longo da vida, Jesus, que é muito zeloso, vai nos pedir certas coisas que aparentemente parecem ser difíceis, mas que na verdade, quando temos a coragem de dizer o sim, como Maria disse, nós vamos entender que verdadeiramente Deus é maravilhoso na sua obra. Deus foi maravilhoso nesta obra que a comunidade do Maringá, que os dizimistas
seminaristas, que os animadores de pastorais, que as equipes que se desdobraram em festas, leilões e atividades, que todos aqueles e aquelas que abraçaram de maneira espontânea e muitas vezes silenciosa e escondida esta obra, fizeram acontecer a criação, a construção desta igreja, pudesse ser uma realidade. Que bom que daqui a poucos dias, o sucessor de um apóstolo, Dom Pedro, nosso pastor diocesano, vem para consagrar este lugar, para montar este altar, para verdadeiramente confirmar na fé o povo de Deus, que luta e trabalha e sabe que quando unimos as mãos e o coração, nós podemos mais, principalmente se Cristo está à frente e se Ele é o centro de nossa vida, como Maria nos ensinou. Fazei tudo porque meu Filho vos disse. Amém, amém, amém.